Olá a todos, professora Ana Ricoeiro, hoje tomando um mate na cuia nova e estreando também um novo modelo de aula que eu preparei para nós, que é essa apresentação mais dinâmica, que agora a gente conta com além da apresentação do PowerPoint, vou colocar aqui no início da aula, a gente tem também um quadro, que é esse quadro aqui, que é um quadro branco, que eu vou estar usando para colocar exemplos, enfim, muito bacana, ficou muito top, muito moderno, muito dinâmica, vai ficar a nossa aula daqui para frente. Hoje, então, a gente vai aprender, vamos ver as letras, o alfabeto atual do espanhol e os sons. Então, para isso, a gente vai passando letra por letra e eu vou apresentar um exemplo de cada palavra e vou explorar o som dessa palavra. Tanto o som, a letra que começa a palavra, com algumas pronúncias que estão nas letras que estão dentro de cada palavra. Então vamos passar rapidamente para ver o alfabeto do espanhol. Eu vou ler rapidamente. As letras no espanhol a gente chama todas por lá, como se fosse feminina, né? Então la A, la B, la C, la D, la E, la F, la R, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, la X, la X e la Z. Vocês devem ter percebido que algumas letras, como la B, la V, la W e la X, elas estão com uns asteriscos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem outro nome, tem outros nomes. Por exemplo, a B, la B, tem outros nomes. La B larga, sim? Ou B alta. Então, esses nomes estão todos listados no material em PDF que eu vou deixar disponível no site do Ola. Esse material em PDF tem toda a apresentação que eu vou fazer aqui, tem exemplos de uso de cada palavra e tem também os outros nomes destas letras que estão destacadas aí com asterisco, certo? Bom, além do alfabeto, das letras, o espanhol conta com 5 dígrafos, certo? Isso é muito importante ter em conta porque um dígrafo são duas letras que vivem juntas, digamos, que aparecem juntas em alguns contextos, e essas duas letras, este conjunto de duas letras, ele tem um som. Tá? Por exemplo, a primeira é o dígrafo CH, o che. Então, ele tem esse som, cha, che, chi, chu, chu, certo? Então, a gente vai ver também, vemos aqui que esses dígrafos, eles têm mais de um nome, eles podem ser, se vocês forem no dicionário de La Real Academia, vocês colocarem CH, o C e o H, ele vai remeter e vai indicar que é o dígrafo, que tem tal som. Se vocês colocarem CHE, como está aí, na primeira letra, vocês vão procurar isso aí e também vai indicar que além da interjeição de dizer che, também é o som do dígrafo formado por C e H. Tá? Então, toda essa nomenclatura que eu coloquei nessa caixinha são nomenclaturas que estão vigentes e que você pode buscar no dicionário de La Real Academia Espanhola, que vocês vão encontrar todas essas que estão aí, certo? Então, aí estão os dígrafos. Nós vamos ver também palavras que contêm estes dígrafos, tá? Preferencialmente palavras que começam por estes dígrafos. Como eu expliquei, a dinâmica da aula vai funcionar a partir da primeira letra de cada palavra. Então, já colocando aí o abanico, certo? E qual é a grande sacada de mostrar hoje aqui cada palavra com cada letra e explorar o som? É a transcrição fonética que está aí logo abaixo da palavra. Então, e o que é a transcrição fonética? Para que serve a transcrição fonética? A transcrição fonética é isto que aparece aí entre colchetes. A transcrição fonética é a representação do som. Então, para cada som de todas as línguas do mundo, existe um símbolo ou uma letra que representa este som.
Por exemplo, esta espécie de B que está aqui dentro entre colchetes da transcrição fonética, ela está representando o som que tem este B de abanico, abanico, abanico. Então, este B do espanhol, quando o B está entre vogais, entre outros contextos, ele não vai ser um B igual ao B do português, que é sempre o B, que se prende todo o ar e se solta. B, ba, B, bi. Não, ele vai ser um B que ele vai funcionar entre o B do português, B, e entre o V. Então ele vai ser um B com a boca um pouco aberta, para quê? Para que quando a gente pronuncie, saia ar. Então ele vai ser abanico, certo? É muito suave, muito lindo isso, é uma característica do som da língua espanhola, que pode ter em outras línguas. No português não tem este B entre o B e o V, certo? Então a primeira palavra é abanico. E a questão aqui do A é que o A do espanhol é um A aberto, pode abrir bem a boca. Abanico, abanico. É mais aberto do que o O, do que o E, do que o I e do que o U também. É a vogal mais aberta, A. Pode abrir bem a boca. Só não se alarga, como no português a gente espicha o A. Eu vou para casa, tá em casa. Então não é A. É A. Sempre sutil, pontual. Abanico. Certo? Então aí exploramos, vemos também, eu estava comentando da transcrição fonética, que existe então um alfabeto fonético internacional. Na verdade existe mais de um alfabeto fonético. Aqui nós estamos nos guiando pelo alfabeto fonético internacional, certo? E então todas as letras, todos os sons de todas as línguas estão presentes neste alfabeto, e um símbolo ou uma letra representa este som. Então, por exemplo, alguns dicionários trazem a transcrição fonética. Então, se eu conheço os símbolos da transcrição fonética, do alfabeto fonético, eu posso ler o som. Então, eu posso olhar para essa transcrição do abanico e saber que este B ele vai ter que ser um B mais suave. Então, vai ser abanico, certo? Assim como a letra K representa o som do K, que, co, cu, certo? Então, passamos para a. Fazendo um parênteses, este dicionário, o dicionário que eu aconselho, é um dicionário que traz a transcrição fonética, tá? Às vezes tem diferença de um para outro, porque, como eu falei, não existe só um alfabeto fonético, e às vezes há alguma pequena diferença entre os símbolos. Então agora a gente passa para a letra B, e o exemplo é berro. Vocês devem ter se dado conta que para cada palavra tem a ilustração, né? A foto representando aí é o agrião, e a palavra é berro, berro. Como o B está em início de palavra isolada, vamos apagar aqui o abanico. Agora a gente está com berro. Como o B ele está em início de palavra, ele não está entre vogais neste contexto, então ele tem a mesma pronúncia do português. Ele é um B, que se tranca o ar e se solta. Então é berro, certo? Outra novidade aqui, outra informação importante, os dois R's do espanhol, eles aparecem sempre dentro de uma palavra, obviamente. E eles sempre vão ter esse som que se alarga o R. Este som tem um nome. Ele é vibrante múltiple. Por quê? Porque são várias as vibrações destes dois R's, certo? E a representação fonética dele, a transcrição, é um R minúsculo do português. Um R normal minúsculo. Então, dentro de uma transcrição fonética, quando existe um R minúsculo, seguindo o alfabeto fonético internacional, a pronúncia vai ser r.
E esse R não acontece só quando a palavra é escrita com 2 R's, como a gente vai ver depois. Quando ele está em início de palavra, ele também é R, é roça, roça, certo? Então aqui, vamos apagar para não dar confusão. Então está aí berro. Pode usar bastante essa vibração do R quando estiverem escritos 2 R's, ou o R em início absoluto de palavra. Agora a gente passa para o C. Agora a gente tem um exemplo com cada vogal. E por quê? Por que eu coloquei um exemplo com cada vogal? Porque o C com A vai ser K, vai ser calavera. O C com O vai ser Co, vai ser copa. O C com U vai ser Cu, vai ser cuchara. Mas o C com E e o C com I vai ser C, si, cementério, cielo. E por isso eu coloquei um com cada vogal. Então, calavera, aí novamente o K, representando esse som K, né, do C, e novamente o B entre vogais, e aquele B, né, entre o B e o V, então é calavera, calavera, saindo o ar. Um detalhe que eu não expliquei, que na transcrição fonética se coloca um acento ou uma rachita, uma vírgula retinha em cima ou do lado da sílaba que é a sílaba tônica. Para quê? Para quando você for ler a transcrição, para saber pronunciar, saber onde está a tonicidade da palavra, qual é a sílaba que tem que ser calavera. Então, calavera, certo? Está aí. Bom, como eu falei que quando uma palavra escrita com 2 R's, né? Era berro. Ela vai ter esse R. Quando for um R só no meio da palavra, é fraco, né? Então é calavera, como do português, caro, ro, é só um R. Ele é vibrante simples, né? Por exemplo, calavera. Calavera. Esse R é um R fraquinho, calavera, calavera. E a representação fonética dele não é o Rzinho minúsculo, tem que ser diferente. Como é que é? É como está aí abaixo, né? Como está aqui abaixo da palavra. Ele é um Rzinho redondinho, minúsculo, só que ele é curvadinho. Tá? O R a transcrição do R, a representação fonética do som, ele tem variação de um alfabeto para outro. Tá? Alguns alfabetos vão usar o R maiúsculo ou um R com um tracinho em cima. Mas o melhor é usar o alfabeto fonético internacional, saber que existe, e que o R minúsculo é o R de tierra, berro, roça, exagerando um pouco para dar um matiz do vibrante múltiplo. E o R redondinho em cima é o R fraquinho do caro. É muito caro, certo? Então, vamos apagar aqui calavera para não confundir com a próxima. E agora vem copa. Copa. Então, copa, né, é uma taça, né? Uma copa de vinho, por exemplo. Então, copa tá aí, não tem mistério, tá acentuado, copa. E a representação do co é o K com o O, copa. Maravilha. Agora cuchara. Agora cuchara. A mesma coisa. A representação é a letra K. E agora apareceu um símbolo diferente, um símbolo fonético formado por uma letra e um símbolo, né? Então, este T com este S compridinho que está aparecendo aí no chá, a gente pode chamar esses sons, né, o ch, né, porque a gente vai dizer chá, che, chi, cho, chu. Então é o ch, certo? Ele funciona, por exemplo, para fazer uma relação com outra língua que tem este som. A gente tem aqui o exemplo do inglês, porque o inglês também tem este som. Então é interessante ver
Este som não tem no português, por exemplo, não tem v no português, não tem v no espanhol, pelo menos na maioria. Mas, por exemplo, esse é igual ao som do inglês, né? Então aqui a gente tem como exemplo a palavra do inglês chop, né? Chop, que é um dos significados picar, cortar, certo? Então, me corrija se eu estiver errada, mas seria esse aí o som. Esta palavra tem o mesmo som de chá em cuchara, né? Então é chap, né? Cuchara. Depois vão aparecer outras palavras agora na sequência com com o ch, né? E a gente vai então reforçar o que a gente está vendo, certo? Então, esse T com esse compridinho é o ch, é este som. Interessante que no inglês e no espanhol tem a mesma escrita, não? A mesma escrita, né? É o CH e tem este mesmo som, certo? Então, se a gente for na transcrição fonética da palavra chap em inglês, a gente vai ver também o T com esse S curvadinho, o O e o P, possivelmente, certo? Podem conferir que vocês vão encontrar este símbolo fonético. Cuchara é a colher, como a gente viu. Uma cucharada é uma colherada. E a gente passa agora para o C. Agora já mudou, agora já não é K, K, Q, agora é C. C. E tem uma pequena variação aí, a palavra é cementério. Cementério. Um detalhe também para destacar, além da acentuação que marca a sílaba tônica, essa acentuação entre colchetes não tem nada a ver com a ortografia, a palavra não tem acento, mas é marcada a sílaba tônica para que a gente possa ler como se escreve, como se pronuncia, né? Ler o som, ler a representação do som, então poder pronunciar. Quando tem ditongo io, tem um tracinho sublinhando io, né? Tá sublinhando aqui io, por quê? Porque é para pronunciar junto, é um ditongo. Essas duas vogais elas não vão se separar. Então é cementério, rio, certo? Então tem duas formas de pronunciar. A primeira é o S, que está aí, não apaguei o chop. E esse S, na representação fonética, ele tem o som dos dois S do português. Então a gente vai pronunciar cementério, cementério. Então sempre que tiver um S antes de vogal na transcrição fonética, pelo menos antes de vogal, a gente vai pronunciar S. Então é cementério. E o que é este? Parece um número 0 com um tracinho no meio. É a representação fonética do th. O que é o th? O th é esse som que a gente chama interdental, porque a língua fica entre os dentes e se solta o ar. Th. Então, a pronúncia é cementério. Este som ele ocorre na Espanha direto. É um som que nos países hispano-americanos não é usado. Este som é um som característico da Espanha, esse th. E esse th, como a gente vê em cementério, o que vai ocorrer com C com E, tá? C com E, tô perdido aqui no meu teclado. Não vou separar então. C com E, C com I, Z e S. Esse th, por exemplo, cementério, cielo, zanahoria, salsa, são alguns dos exemplos. Este som, ele é o mesmo som, por exemplo, da palavra inglesa thank you, né? Que vai variar um pouco também, dependendo do falante, mas a representação fonética, a maneira de pronunciar é thank you, cementério, tá bem? Vou botar aqui no meu teclado do português, porque é isso que eu não estou me perdendo um pouco.
Então, essas são as duas formas de pronunciar o C com E. Ou se pronuncia C, C, ou se pronuncia C, C. Não tem outra forma. Agora, então, a gente viu o C com E, agora o C com I. Então, aí vem o cielo. Então, a gente tem a mesma coisa. Ou a gente pronuncia cielo, cielo, tá aí sublinhado o I com E, pra gente, para não separar, cielo, ou a gente pronuncia cielo, cielo. A gente passa agora para o D, e agora o D também aparece com todas as vogais. Comecei com E porque eu escolhi o exemplo, o primeiro caso vai ser diente, diente. Por que eu coloquei uma palavra com cada vogal? Na verdade ficou diente e dinossauro. Bom, mas eu acho que dá pra gente entender, não tem problema nenhum, certo? O correto teria, para seguir a sequência, teria que ser uma palavra D com A, por exemplo, dalo. Mas não tem problema nenhum, não vai atrapalhar a explicação e nem a compreensão para vocês. Então, assim, por que eu coloquei? Porque em algumas regiões do Brasil, a gente vai pronunciar da, de, de, do, dó, do. Ou seja, se a gente for prestar atenção aqui no aparelho fonador, onde a gente bota a língua, por que só no di que muda? Não teria que ser da, de, dó, do? Pois no espanhol é da, de, dó, do. Não, é sempre a língua no mesmo lugar. Não tem esse di que vai lá para trás. Apesar de que no português algumas regiões vão falar dia, o dia, né? Assim como tio. Bom, enfim. Então vamos ver os exemplos aqui para mostrar para vocês que o espanhol mantém sempre a língua atrás dos dentes para fazer o da, de, do. A gente começa então com o diente, está marcado, não tem mistério, é sempre leve. Não digam di no espanhol, digam di, diente, diente. Delfim, tá aí meu filho Pedro em Cancún, se eu não me engano, com o golfinho, olhem que bacana. Dinossauro, outra com di, então tá ótimo, porque a gente tá vendo a única coisa que poderia atrapalhar a gente ler di. Não, a gente vai ler sempre dinossauro, certo? E aí apareceu novamente, para destacar, a transcrição fonética do R fraquinho, já apareceu em outros, né? Mas agora a gente está fixado mais no di, mas só para relembrar que a transcrição do R fraquinho, dinossauro, é aquele R redondinho. O dólar, a mesma coisa, do, não é dó, não há ó, em espanhol não há ó e não há a, o, e. Inclusive há uma medida, um cálculo da medida de quanto que se abre a boca para pronunciar o E e o O. Tem que tentar manter a boca mais fechadinha do que o normal para pronunciar no português. Então, dólar. O R fraquinho também no final. E dulce. Dulce é a mesma coisa, olhem que interessante. Apareceu novamente o C do cemitério, ou do cemitério, e aí está dentro da palavra. O caso aqui é o do não tem mistério, do. Então, as duas pronúncias possíveis, seguindo o espanhol da América, dulce. Dulce. Como se fossem dois S do português, dulce. E na Espanha, na maior parte da Espanha, não toda, dulce. Quem não gosta de dulce? Aí estão os doces de Pelotas, cidade onde eu nasci, onde eu moro, famosíssima pelos tradicionais doces de origem portuguesa. Nem comentei as fotos são todas do arquivo do Ola, aí mesmo é uma escola em Guernica, acredite se quiser, em Guernica, do País Basco. Depois a gente vai ver também uma foto do painel em Guernica. Bom, aí a gente está com o E é igual, só que o E sempre mais fechadinho, escuela,
Aí poderia ter uma pronúncia diferente com aspiração do S, por exemplo, escuela, mas aí colocamos mais simples, a pronúncia é escuela, escuela. Adelante, vamos para feria, também não tem mistério, feria, F igual. É um som, então, compartilhado entre o português e o espanhol, feria. E a transcrição fonética do é o F, certo? Acentuado para marcar aqui a tonicidade ali, feria, feria. Sem mistério, feria. Agora entramos novamente para uma letra que exige que coloquemos todas as vogais, porque também, como no português, vai ter a variação quando chegar a letra R, não? Reconnaît e reconnu vai ser diferente de reconar, reconnu e reconu. Então, gato, gótico, guante, gente, regante. Já está adiantado, a gente vê uma por uma, então, gato, não tem mistério. Este G é um G igual ao do português em início absoluto de palavra. É pronunciado com, se tranca o ar e se solta todo, então é gato, gato, sem alargar o A, gato, gato, gato. Perfeito? Não tem mistério. Gótico, gótico. Aí uma foto maravilhosa do bairro Gótico em Barcelona. Não sei quem viu aquele filme Albergue Espanhol, passa todo neste bairro, um bairro de Barcelona. O bairro Gótico, se não me engano, está aí maravilhoso, certo? Então, gótico. Temos também guante. Guante, guantes são luvas, né? Las guantes, ou los guantes, melhor, los guantes. Corrigindo-me, está, não tem mistério. G-U-A é pronunciado este U, certo? Quando tiver G-U-A, este U vai ser pronunciado, certo? Por exemplo, água, el agua, água, se pronuncia o U, água, guante, certo? Para colocar mais um exemplo. E depois a gente tem, então a gente entra para o reconnaît, la reconnaît e la reconnue, para mostrar aqui a variação do som, que não vai ser G, né? Vai ser, então, re. É o mesmo hot do inglês, né? Também no português tem também assim, r. Então, gente, essa é a pronúncia da letra G, né? Re, coné, re. E a representação é o X. Então, na transcrição fonética, quando vocês encontrarem um X, a pronúncia é hot, por exemplo, do inglês gente, do espanhol, e gigante com I. Então, re com E, G com E e G com I no espanhol, pronunciado r, e se transcreve, se desenha esse símbolo, esse som, né, com um X, certo? Um X. Eu não sei se já tinha aparecido antes e agora apareceu aqui no Gá, né? Gigante, este símbolo que se chama gama, que representa o G, mas não esse G de Gá. É um G também com soltura de ar, com a boca um pouco aberta. Então, gigante. Eu vou colocar um exemplo aqui, gigante. Eu vou colocar um que eu gosto muito, que é mago. Porque quando o G está entre vogais, o G está entre vogais, ele não é um G que se tranca e se solta todo o ar. Ele é um G com soltura de ar. Então, por exemplo, a gente não vai pronunciar mago, a gente vai pronunciar mago. Mago. Muito parecido com o outro caso entre vogais que a gente viu antes, que foi o abanico. O abanico. Então, o B entre vogais, ele é ba. O G entre vogais, ele é ga, com soltura de ar. Então, é
gigante, gigante, gigante. Perfeito? Depois vai ter uma outra consoante que também entre vogais vai ser com a boca aberta. Vamos deixar para ver quando a gente chegar nela. Aí a gente retoma estas duas, tá? Muito bem, gigante, gigante. Agora a gente vai para o H, laate. Tá? Essa letra, como está escrito, se chama ate. E a gente diz laate, laate. Ainda que fique cacofônico, como é um nome de letra, a gente usa lá, laate, A-H, digamos, se fosse traduzir ao pé da letra. E como no português, a gente não pronuncia o H, a gente não pronuncia. Inclusive no espanhol tem palavras que tem o H dentro da palavra, por exemplo, almohada, almohadón, muitas palavras de origem árabe têm o H no meio e esse H não é pronunciado. Então aqui o que nos interessa é as palavras que começam com a letra e começa então com H, com H, e lá a palavra é helado, helado, sorvete, certo? Claro, tem outros usos, as palavras aqui, algumas têm outros usos, né? Mas aqui escolhemos então este helado, que seria o sorvete. O que nós temos aí de novidade dentro de... além de saber que o E a gente pronuncia com a boca um pouco mais fechada, helado, que o H não tem som, a gente tem este símbolo aí, que é tipo, como se fosse um D virado, um D torcidinho, com um tracinho curvado. Este D, esta representação do D, é justamente a que eu comentava, que é com a boca um pouco aberta, com a boca um pouco aberta. Então, por exemplo, quem não conhece aquela música que se chama Corazón Partido, do Alejandro Sanz. Coração partido, coração partido. Então, ele escreve desta forma, na música, na letra da música está escrito desta forma, partido, mas esta palavra, ela, se vocês forem procurar no dicionário, ela não, acho que não existe. Não existe. Por quê? Porque o que ele quer dizer, na verdade, é coração partido, que o D praticamente desaparece. Então ele escreve como ele fala, partido, coração partido, certo? Então novamente o mesmo contexto. O D, quando está entre vogais, ele vai ter essa característica de ser com ar, não é um D, é um lo. E como a gente viu, né, vou deixar o partido aí, vou colocar como a gente viu em abuela, como a gente viu em mago, peguei outra palavra, mago, então o B entre vogais, o G entre vogais e o D entre vogais, elas são como a gente diz, o BDG, né? O BDG, B, D e G, o BDG entre vogais, ele é abuela, mago, partido. E uma palavra que soma as três é esta aqui. Então, como pronunciar? Não é abogado, é ahogado. Então, vocês percebam aqui que as três letras perdem este plosivo que tem no português de D, G, B, D, e fica ahogado, com mais ou menos ênfase dependendo do falante da situação. Muito bem, adelante, ainda temos um bocado de letras. Passamos então para iglesia, não há nenhum mistério com o I, não? Iglesia, novamente a gama mostrando que é um inglês mais suave, iglesia. E aqui agora entramos em la J, a letra J, em espanhol se pronuncia
rota, a letra já é pronunciada no seu próprio som, rota, poderia ser exemplo aí, e os exemplos são, achei interessante colocar com todas as vogais, agora a gente vai ver melhor porque quando a gente chegar em roja. Então é jasmim, jengibre, girafa, roxa, juguete. Roxa vai ter outras pronúncias diferentes, vamos ver agora. Jasmim, como eu falei, então aqui eu coloquei um exemplo também da pronúncia do espanhol da Espanha, né? Com este símbolo, a gente já viu, então, ou a gente pronuncia, olha só, é o Z em final de sílaba, então o Z em final de sílaba, ele nos países da América, ele vai ser pronunciado como os dois S do português, vai ser jasmim, 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 mas na Espanha ele vai ocorrer majoritariamente como jazmín, jazmín, certo? Então é o mesmo exemplo que eu dou num vídeo que eu fiz sobre o Z na Espanha, por exemplo, como pronunciar na Espanha luz. Então a transcrição fonética de luz seria o L, o U e este símbolo que é como um zero com um tracinho no meio, luz. E na América, luz, luz, L-U-S, a transcrição fonética. Então está aí o jasmim e o jazmín, jazmín. Deletamos para não dar confusão e vamos passar rapidamente para as demais. Novamente, o que a gente deveria ter destacado aqui, né, é a representação fonética do J, do R, não é do J, do Ra, que é a mesma do gigante. Qual foi a outra palavra que eu peguei? Gente, gigante, jasmim, jasmim, jengibre, 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 tá? Então, re com E, não? Reconnaît, reconnaît, reconnaît. E todas as demais, com la rota, não? Ra, re, ri, ru, vão ter esta representação fonética, que é um X, porque elas vão ser pronunciadas como hot do inglês, certo? Então aí a gente tem em jengibre duas vezes, não? Duas vezes a representação do som, porque jengibre, tá? E temos aqui uma novidade, que é este N do jengibre, do ren, que é um N, mas não é a representação do N. Se eu vou dizer, por exemplo, no, ou se eu vou dizer nada, esse N é um N que é a língua que se coloca bem na frente. Quando for um caso como, por exemplo, jengibre, observem como o N vai lá para trás, porque ele é puxado pelo G que vem depois. Ele é puxado, ele é contaminado. Então ele não fica um N na frente, ele é um ren, porque ele se cola na letra que vai vir depois. Então por isso que ele tem esta representação de um N com uma perninha depois, certo? Aqui então agora passamos para a outra letra, que é girafa, também girafa, não tem mistério. E agora sim entramos aqui nestes 5 casos, porque aqui, apesar de que o que nos interessa aqui é o ro, já está claro que este X representa ro, então é ro em todos os tipos. E o que vai variar aqui é a pronúncia dessa letra, que é o Y, que no espanhol se chama atualmente G ou I, que é a Y, chamada durante muito tempo como Y. A gente tem os 5 casos aqui de pronúncia do Y dentro da palavra, que é então a primeira, esse J que aparece aqui no caso 1, ele é o I do português, é um I bem baixinho aqui, a língua bem embaixo. Então a gente pronuncia roia, tá? O 2
Ah, mas esse J que tem uma voltinha é um I mais para cima. Então a gente vai pronunciar roia, roia. A língua sobe um pouquinho. O caso 3 é interessantíssimo. A gente pronuncia roja. É o J. Então esse que parece um 3 estilizado, ele é o J. É o mesmo som, vou fazer uma analogia com o francês, dessa palavra em francês, que significa dia. Então, jour, bonjour, é o mesmo som. Então, se nós fôssemos fazer a transcrição da palavra jour em francês, a gente vai encontrar, então, começando com este som que parece um 3 estilizado, certo? Então, o caso 4, que é esse S, agora não é o T com S, é esse S compridinho, bem espichado, ele é o X, ele é X. Se pronuncia desta forma, se pronuncia X. Então se pronuncia roxa, roxa, roxa. É este X que é muito usado, se escuta muito por jovens no Uruguai e na Argentina, pelo menos. Tá? Então, por exemplo, para de falar essa palavra, lá na Argentina e no Uruguai, a gente vai ouvir muito show, 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 certo? Vou fazer uma analogia do sh com uma palavra do inglês que separei aqui. Esta palavra, fishing, que é pescaria, algo relacionado com a pesca, ela tem essas duas letras aqui juntas no inglês, até onde eu consegui entender, elas têm este som de sh. Então esse sh do espanhol, de pronunciar roxa ou show, é o mesmo som dessa, por exemplo, que aparece, por exemplo, dentro desta palavra no inglês. Então, fishing. É escrito com outras letras, né? No espanhol, por exemplo, com o Y, no inglês com o S e o H, mas elas têm a mesma pronúncia, então compartilham também este som. Sh está presente no espanhol e está presente também no inglês, pelo menos. E o quinto caso é a representação é um D com este número 3. Então, são duas letras que representam este som, né? Uma letra e um símbolo. E a pronúncia é roja. Então, é o J. Por exemplo, na Colômbia, muitas pessoas muito solantes vão pronunciar isso aí, não como show, nem como jo, nem como yo, vão pronunciar como jo, tá? Jo, sou jo, certo? E este som, ele também está presente, por exemplo, no inglês. Por exemplo, a palavra, sabe o que significa? Eu acho que é tarefa, trabalho. E como se pronuncia? Se pronuncia job, certo? Então, esse j também está presente no inglês. Eu acho que no português não existe esse som, não. Jo. Então, job, jamo, certo? Jo. Jamo já não entraria aqui como exemplo porque é escrito com outra letra. Então, roja, jo, sim? Perfeito? Então, aí estão os 5 casos pelo menos estes 5 casos, pode ter uma pequena variação na pronúncia do Y, no espanhol, a letra Y, se escreve assim, ou a antiga Y, que é o Y para nós, certo? Então, está aí como dentro da palavra roxa. Eu pronuncio roxa, que é a pronúncia muito rioplatense. Agora a gente passa para a última junção de la J com uma vogal, que é juguete, não tem problema nenhum tem mistério, é brinquedo. Está aí uma vez mais o G suave, juguete, lembrando que G, U, E,
I, G, U, I, a gente só vai pronunciar o U, nesses casos, quando tiver aquele sinalzinho em cima do U, que agora eu não vou conseguir fazer porque o meu teclado tá de várias línguas, eu não sei onde é que tá, que é a trema, em espanhol é diéresis, aqueles dois pontinhos. Não tem os dois pontinhos sobre o U, quando é G-U-E e G-U-I, não tem os dois pontinhos, não se pronuncia o U. Por exemplo, guerra, não se pronuncia o U. Então agora a gente passa para a próxima letra. Passamos para o K não tem mistério, a representação do K é o K mesmo. Esta palavra é quiosco ou quiosco, a gente colocou somente a transcrição de quiosco, ela também é escrita com QU, não tem nenhum mistério, a pronúncia do K com qualquer vogal vai ser K, Ki, Ku. L no começo de palavra também não tem nenhuma variação com relação ao português. Lechuga, que é alface. E aí novamente a gente está com o ch, não? Que já apareceu em cuchara. Não? Lechuga é o CH, né? Que em inglês a gente viu que é o chap. Né? Não é chap, não. Chap. Pronúncia chap, lechuga, cuchara, que é escrito com CH, a pronúncia é cha. Perfeito? O G uma vez mais também, o G suave, lechuga. Agora M, sem nenhum mistério no início de palavra, maniqui. Já vimos não vimos ainda que o QU é pronunciado ki, mas seria a forma, a representação é quando a gente encontrar um K com um A, é K com um O, é Ko com E, é Que, e assim sucessivamente com todas as vogais. A representação do K é este som K. E para maniqui vai ter que ser também transcrito com K. Depois a gente tem novamente o B entre vogais, o N em início de palavra é como em português, nube, talvez tenha alguma pequena diferença na posição da língua, mas não vai ter problema nenhum de pronunciar como no português, nube, certo? Uma vez mais o B entre vogais. Aqui aparece a novidade da letra N, que corresponde ao NH do português, certo? E a representação é um N, mas agora com a perninha mais comprida na frente. Então, a perninha mais comprida atrás era quando por exemplo, quando o som vinha para trás, sim? Não lembro agora o exemplo, mas aqui o laenhe, que é assim, nha, que tem pouquíssimas palavras que começam com laenhe em espanhol, não preenche uma página, são pouquíssimas as palavras que têm N no início, diferente do meio, que muitas palavras têm M, N no meio da palavra, no interior da palavra. Então aqui é nhoque. Então sempre que vocês encontrarem a transcrição entre colchetes, este N com uma perninha inicial mais compridinha, vocês saberão que é nha. Por exemplo, a palavra agora eu teria que trocar o meu teclado aqui. Manhana, certo? Então a representação desta N que vocês encontrariam com este Nzinho com a perninha na frente mais comprida. Aí saberiam que é nha, que não é na, que não é nenhum outro tipo de N. Agora o, não tem também mistério, só fechando um pouco mais a boca do que o português, não pode abrir demais. O, não, é o, ostra. Perfeito? Agora o pinguino, o P também não tem mistério, é o papepipopu, um som compartilhado com o português. E aqui o exemplo, que brilhante, apareceu o N na transcrição com a perninha no final, que é aquele N mais para dentro, pinguino,
pinguino, pinguino, o N que o G chupa ele, né? Contamina ele. E aqui, como eu tinha falado, quando aparecer o G com U e I, ou o G com U e E, com a diéreses, que são esses dois pontinhos que está aqui na palavra pinguino, quando aparecer o G, o U e o I e o U estiver com a diéreses, que são esses trema, como se diz em português, se pronuncia o U. Então a gente não é, então é pinguino, pinguino. Vou colocar algum outro exemplo aqui. Paraguero. Então, paraguero, não sei se vou encontrar diéreses aqui no meu teclado. Não, vou desistir. Não encontro. Então, paraguero aqui leva a trema, leva diéreses. Por quê? Porque é G-U-E e se pronuncia o U. Então, paraguero vai com diéreses, certo? Linguista também vai. Linguística também vai. Pinguino também vai. Então, sempre G-U-E ou G-U-I, quando se pronuncia o U, tem que usar, como está em pinguino, a diéreses, tá? Para G-U-A, não. Por exemplo, se for Paraguas. Paraguas não leva diéreses. Por quê? Porque não é G-U-I, nem G-U-E, é G-U-A, como em água. Se pronuncia, mas não leva. Certo? Este é eu tenho um post sobre isso, explicando o uso da diéreses em espanhol. Vamos deletar aqui para passar adiante e vamos já para a letra Q, essa se chama la Q, não tem mistério, a transcrição é com la K, então é queso, queso. O S como se fosse os dois S do português, queso. E não abrir muito a boca, nem no E, nem no O, queso. Ser pontual nas sílabas, queso. La R, como a gente viu lá no início, quando eu falei que berro era escrito com dois R's e era pronunciado vibrante, berro, rosa é a mesma pronúncia. Então, dois R's no meio de palavra é R, e é o mesmo som do R no início de palavra, também é R. Talvez um pouquinho mais suave, mas é R. Rosa, rosa, rosa. O nome é vibrante múltiple. Sim? São os dois contextos do R, que o R vai ser R, certo? Então tá aí, rosa. A gente está chegando no final, já estamos no R. Vamos lá, aguenta aí para aprender todo o alfabeto. La S, sopa, sopa, sem mistério, sopa. Pode abrir o A mais que o O, sopa. E agora o T, também apresentando um T com cada vogal, para mostrar a mesma coisa que aconteceu que no espanhol é da, de, do, du, e no português pode ser da, de, di, vai lá para trás. Aqui no T é o mesmo fenômeno. No espanhol vai ser sempre ta, ti, ti, tu. Sempre dental, sempre com a língua coladinha nos dentes. Tango, telefone, timão, touro e tumba. Já adiantei, mas vamos ver rapidinho. Novamente o G puxando lá para trás, o N, então é tango. Tango, telefono, telefono, timão, não é timão, não, ti, é outra coisa, é o CH, que vocês vão ler ti, quando tiver um C e um H, vocês vão ler ti, vão ler chimpancé, por exemplo. Mas aqui é ti, timão. Estou eu lá
São dois navios que viraram museus em Puerto Madero, em Buenos Aires, estão ancorados em Puerto Madero, lindíssimos. Você entra e anda pelo navio, o navio é todo um museu, navio, dois antiguíssimos, maravilhosos. Aqui, comentando a foto, agora o negócio é comentar a foto. Este é um bar na Plaza Mayor, em Madrid, que é La Torre del Oro, se não me engano, que é todo ambientado com touradas. Fantástico também, vale a pena. Bueno, toro, sem mistério para pronunciar, tumba, tumba, tumba. Aqui temos já o B plosivo, tumba, tumba. Aqui, agora é interessante porque não é o caso do badagã, né? Não é o caso do G entre vogais, não é o caso do D entre vogais, não é o caso do B entre vogais, mas é o caso do V entre vogais. Aqui ficou um pouquinho para baixo. Subi um pouquinho. Então, não é nenhum desses casos que é o G entre vogais, que é o mago, não é o caso do D entre vogais, que é dado, e não é o caso do B entre vogais, que é abuela, mas é o V entre vogais. É o V entre vogais, e o V entre vogais, ele também vai ter, como a gente sabe que não existe o V em espanhol, V existe, é raro, para não dizer que não existe, existe em Valência, por exemplo, as pessoas de Valência na Espanha não falam Valência, elas falam Valência, e em algumas regiões de fronteira. Então, é mínimo o uso dessa pronúncia V em espanhol, então, de forma geral, não existe. Retomando, o V entre vogais no espanhol, a gente sabe que no espanhol o som do V é igual ao som do B, como eu estava dizendo, com variação de contextos, certo? O V entre vogais, ele vai ter também esse B fraquinho, tá? Assim como então, o B entre vogais, ele vai ser abuela. E o V entre vogais também vai ser. É o mesmo som, ele vai ser uva. Não é uva. Não é uva, porque vá não existe. Ele é uva. Certo? Outro exemplo, com V entre vogais. Não é AB. É ave. Certo? Bom, aqui a gente vai tratar só de palavra isolada. Hoje o nosso tema para aprender é só sobre palavra isolada. Outro tema com palavras que se juntam para mudar os sons. Bom, acho que estamos chegando no final. Estamos agora com o V. E o V agora, isolado em início de palavra, ele não vai ser... Ele vai ser igual ao B. Então, o V é igual ao B em início de palavra e ele é plosivo, ele é o B do português, representado pelo B. Então, como é que a gente vai ler? Observe, se fosse o B suave, ele ia estar representado desta forma. Uva, este B diferente. Uva. Mas não, ele está em início de palavra e ele não perde, ele não tem essa pronúncia de soltar o ar. Ele tem a pronúncia fechada, como no português, então a pronúncia é ventana, certo? Então, palavras isoladas que começam com V em espanhol, para resumir, que começam com V, vai ser igual ao B do português, certo? Vai ser ventana. Outro exemplo. Início, V no início de palavra. Viento, porque está em início absoluto de palavra, certo? Viento. Agora sim, agora eu acho que a gente vai para a última.
Penúltimo. Desculpa, vou tomar um mate. Whisky. Whisky, essa letra, ela tem dois nomes que são aceitos, que são usados, que é UW e W, certo? UW e W. O exemplo, também há poucas palavras que começam com UW ou W, e uma delas é whisky. Vocês vão encontrar o whisky escrito com G. Acreditem se quiser. A gente encontra whisky escrito com G, G-U-I, e com trema, porque vai se pronunciar o U, não? Mas aqui se vê mais whisky escrito desta maneira, é uma voz inglesa, e pronunciado como som de U. Então, whisky, está a transcrição fonética aí comprovando. Agora sim, creio que a gente vai para a última letra. Não, a penúltima. Já me perdi até de tantas letras. Então aqui o X, ele também tem uma variação de pronúncias dependendo do contexto, se está em início ou meio de palavra. Em início de palavra, o X, via de regra, é pronunciado como S. Raras exceções. Então, como a gente vai pronunciar? A gente vai pronunciar como os dois S do português, porque o S já está aí mostrando que a pronúncia é S. E é xilófono. Então, X em início de palavra, dois S do português. Não tem erro. Xilófono. Pouquíssimas palavras começam com X, em espanhol é X, la X. Pouquíssimas palavras, não enche uma página. E a pronúncia com esses dois S do português, para não errar. Agora um exemplo mais complicado. Novamente, já tinha dado o exemplo da Y, não? Dela Y, dela X, com roxa, não? Que era roia, que era roja, que era roxa, que era roja. E agora a gente vê então o início de palavra. A palavra a gente começa então no número 1, como é que a gente leria, se a gente for ler a transcrição fonética, como é que é? Este J representa o I do português, então a gente leria yoga, sim? Se leria assim, yoga. E o 2, um I um pouquinho mais para cima, yoga. São variações, pode haver alguma outra mais. Então, yoga, I igual do português, yoga. 2, yoga. 3, quem se lembra? Este símbolo de jour, não? Então, joga. Este símbolo representa o J, é o mesmo som de jour do francês. Este 3. Número 4, quem se lembra? Este S comprido é o sh, não? De show, né? Show. Eu digo show. Então aí seria shoga. E por fim, a última pronúncia da letra G, não? Ou Y, que seria o J, não? J. Da mesma palavra, o nosso exemplo foi a palavra inglesa job, não? É o J. Então a gente pronunciaria joga. Esta pronúncia no espanhol é usada, pelo menos, desde a minha experiência no espanhol da Colômbia, certo? Então, na Colômbia é yoga. E, por fim, la Z, que é a letra Z espanhol, que se chama seta. Sim. Há outros nomes são totalmente em desuso para esta letra, e ela, como eu falei no início, é a letra Z, tá? Em final de sílaba, em interior de palavras em alguns contextos, e em início de palavra, né? Seguida de vogal, óbvio, né? Não sei, acho que não tem outro caso que não seja seguida de vogal. Ela na América ela vai ser pronunciada como os dois S do português. A gente vai pronunciar sapato, sa. E na maior parte da Espanha, a gente vai pronunciar o Z, seguido de vogal, e em outros contextos, com o mesmo som, como eu já falei,
que é pronunciado para falar a palavra thank you. Então, este símbolo, que é como um zero, um tracinho, ele representa este som que é th, o som interdental, porque se coloca a língua entre os dentes. Se pronuncia zapato, thank you no inglês. Th é o mesmo som, um som compartilhado no alfabeto fonético do inglês está presente, como no do espanhol, do português não está presente este som, porque nós não pronunciamos nenhuma palavra th. E agora sim, finalmente chegamos nos dígrafos. Os dígrafos, retomando, são como o nome já diz, são duas letras que, quando aparecem juntas, produzem um único som. Tá? E os exemplos são chorizo, lluvia, tierra, Guernica, guia, queroseno e kimono. A gente já viu o ch, né, em cuchara, em lechuga. Em inglês a gente viu em... O que a gente viu? O ch, a gente viu em chap, né, esse ch, o cha, cha, chi, cho, chu, que é escrito com CH e pronunciado dessa forma, está uma vez mais aqui na palavra chorizo, e aproveitando para colocar também a possibilidade de pronunciar chorizo, chorizo. Esta se chama che, pode também no dicionário encontrar somente o C e o H, vai indicar que é o dígrafo, que se chama também che. Agora, lluvia, eu pronuncio lluvia, e os dois L's do espanhol, que se chama eje, atualmente se chama eje. Alguns falantes ainda usam doble eje. Isso está tudo no material em PDF que eu coloquei, expliquei no início, as diferentes designações ainda aceitas de algumas letras que são designadas por mais de uma forma. Então, aqui é interessante, eu vou passar 1, lluvia, 2, lluvia, um pouquinho mais para cima, lluvia, 3, lluvia, 4, lluvia, 5, lluvia e 6, lluvia, lluvia. É um som que não tinha aparecido ainda, que é representado por este Y de cabeça para baixo, como se fosse um Y de cabeça para baixo, certo? E este som é um som em desuso no espanhol da Espanha, muito característica, como este símbolo representa o LH do português. Dizer lluvia, lluvia, ou LH ou algo como dois Is, lluvia, lluvia, certo? É um som em desuso, mas alguns dicionários, por exemplo, esse dicionário aqui, ainda traz essa transcrição fonética. Sabe? Mas já faz um tempo que está em desuso este som, né? Decir llamo, né? Como se usava na Espanha, yo me llamo, é um som em desuso. Mas é importante colocar aqui, porque vocês poderão encontrar ele nas transcrições fonéticas. Para fazer um parênteses, na maior parte do espanhol, estas letras... Ah, meu Deus, sumiu o sinal. Eu quero o sinal de igual. Estas letras, elas têm o mesmo som. Na maior parte da Espanha, da América, de todos os países hispanofalantes, estas duas letras elas se igualam na pronúncia, na maior, não exclusivamente, não em todos os casos. Então, por exemplo, eu vou escrever yo me llamo, eu pronuncio esta forma, eu pronuncio yo me llamo ou yo me chamo. Observem que é igual, certo? Então, ela vai ter, dependendo da região, vão falar yo me llamo, ou vão falar yo me llamo, ou vão falar yo me chamo, ou vão falar yo me llamo, ou vão falar yo me llamo, e não vão falar yo me llamo, porque yo me llamo está em desuso. Mas talvez vocês encontrem alguém que ainda fala o LH. Por exemplo, tem uma música do Maná, que é mexicano, que ele canta, ele pronuncia estrella,
certo? E outras vocês vão encontrar esse LH ainda circulando por aí, mas vai ser um pouco raro. E passando para o dígrafo seguinte, a gente tem la R, ou la R doble, ou la doble R, que é este dígrafo que tem o mesmo nome da letra. Esta letra em espanhol ela se chama la R atualmente, e ela é o mesmo som do dígrafo. E quando vocês encontrarem dois R's, sempre no interior de palavra, obviamente, a pronúncia vai ser vibrante múltiple, pode soltar o R e deixar rolar tierra, tierra, e a representação fonética é de apenas um Rzinho minúsculo, então um Rzinho minúsculo dentro dos colchetes R, tierra, berro, certo? Vamos ver se temos algo mais. Ainda temos o GU. O GU, como não tem a trema, como não tem os dois pontinhos em cima do U, Guernica, nós não vamos pronunciar o U. Só vamos pronunciar o U se tivesse a diéresis, os dois pontinhos. Então é Guernica, sem mistério nenhum. Tá aí a foto tirada em um painel que representa, que é não uma cópia, mas é um mural na praça, na cidade de Guernica, representando a obra do Picasso, que é a Guernica, que está no Museu Reina Sofia em Madrid, certo? Então está lá em Guernica. Se você for a Guernica, no País Basco, você poderá ver uma réplica da famosa obra de Picasso, Guernica. E o G com E, agora o G, o I, também não tem trema, então a gente vai pronunciar a palavra guia, a gente vai pronunciar, não vai pronunciar guia, só se tivesse a trema, a gente vai pronunciar guia, e a transcrição fonética vai ser aí somente o G com o I. Então, G com I, vamos ler então gui na transcrição fonética. Agora sim, vamos para finalmente. Vamos para a última palavra. O último dígrafo, na verdade, é o que com U. A gente vai ler que, a gente vai ler queroseno. E essa palavra ela pode ser escrita tanto com QU como com K. Então ela pode ser escrita, na verdade ela pode ser escrita como está aí. Queroseno com QU, queroseno com K, mas também a gente encontra ela, é uma variação do Hispão da América para a Espanha, querosene com QU e querosene com K. Tá? Uma grande variação. Tem outras palavras que também varia, como a gente viu no quiosco, que também é com K e também é com QU. Há outras palavras também que tem essa variação. E, por fim, kimono. Kimono, que é a roupa essa de praticar arte marcial, mas também é aquela roupa feminina de origem oriental, também é o kimono. Certo? Espero que tenham gostado. Não deixem de comentar, de dar sugestões, de fazer solicitações de outros posts sobre pronúncia. Fica então o material em PDF com tudo que foi passado aqui e mais exemplos de uso. E no site do Ola haverá pistas, já há pistas de áudio de falantes nativos pronunciando estas palavras e outras mais para a gente conferir e ver que realmente a pronúncia caminha por aí de acordo com o nosso estudo. Um abraço e hasta la vista.